Olá, bem-vindos a mais um podcast Café com Lei, um podcast nutritivo. Aqui nós nutrimos o seu conhecimento. Nós somos 3 advogadas, especialistas em direito trabalhista, previdenciário e direito médico, Jussara, Adriana e Andréia, e através de um bate-papo descontraído, trazemos para vocês algumas informações jurídicas. Considerando que abril foi o mês da conscientização do autismo, nós entendemos por bem trazer para vocês um assunto tão relevante e que abranja tantas famílias de uma maneira tão importante. Meninas, em relação ao mês de abril, né, que a gente viu que é o mês da conscientização sobre o autismo, eu acho importante vocês comentarem que vocês têm a especialidade de direito médico e tem muitos embates em relação aos direitos do autista, está judicializando bastante esse assunto. O que vocês têm a dizer sobre os problemas maiores que está sendo enfrentado aí na justiça? Então, Andréia, uma coisa interessante da gente trazer que o autismo, ele não é uma doença, ele é uma condição genética. Mas por que essa informação é tão importante, né, tão relevante? Justamente na adesão de um plano de saúde, o que as operadoras têm feito? Elas têm aplicado a famosa cobertura parcial temporária, que é nada mais do que a carência, né? Só que a carência máxima, que é de 2 anos. Essa carência ela é prevista sim para pacientes que possuem doenças já pré-existentes na adesão do seu plano de saúde. Só que o autismo ele não é uma doença, então isso não se aplica. Quando o convênio ele faz isso, dessa forma, né, ele acaba tendo uma certa discriminação com o paciente. A gente não tinha pensado nisso. Sim, É porque ele entende que como é algo que a criança já nasceu com espectro autista, ele entende que então é uma doença prévia. Quando entrou no convênio já tinha. Segundo ele, a doença. Isso, eles fazem isso. Sim, é uma forma de negar, né? Isso. Cortar o direito. E aí, por outro lado, isso a gente conversa muito com as famílias, na hora da adesão de um plano, a família não pode mentir. Sim. Você não pode esconder nenhum problema de saúde ou algum tratamento necessário. Sob pena de ter sido contratado Algum até sob diagnóstico. fraude, né? Exato. Você tem que dizer que tem uma criança, um filho no espectro autista. E aí fica nesse impasse, porque o plano quer aplicar essa carência máxima, a família não pode esconder porque pode configurar fraude. E aí tem uma outra questão também que está pegando bastante ultimamente, que é a negativa da contratação. Quando a família chega e coloca que tem uma criança autista, o plano não aceita. Olha que interessante. Só que é engraçado porque como que você vai provar que o plano não está aceitando essa Por causa disso, que o motivo é esse. Ele não Exatamente. vai dar esse motivo. É muito difícil comprovar, mas na prática a gente sabe que o motivo é Que esse. é uma atitude legal e que muitas vezes Isso. é necessário o Acontece judiciário, muito. né? Na verdade, né, muitas vezes as negativas elas são injustificadas, né? As famílias ali necessitam de um tratamento e se deparam com uma negativa, né? De sem contratação, motivo, né? Então as famílias questionam. E muitas vezes é necessário o judiciário, só o judiciário para tentar solucionar o impasse dessa monta, né? Uma coisa que eu pensei aqui, porque eu não sou da área, né, de saúde, eu não lido com planos de saúde, minha área é previdenciária. Achei, por exemplo, você já tem um plano de saúde, você dá à luz, né, tem o seu filho, e a descoberta do espectro autista leva um tempo, né? A não ser que seja aquele de suporte, né, o que precisa de maior ajuda, o nível 3. Sim. Do contrário, leva tempo para você Pra descobrir. fechar, O diagnóstico sim. demora, A né? problemática maior, pelo que a gente percebe, justamente é quando se descobre, né? Porque assim, a criança então, nasce, né? A criança nasce, o bebê tem aqueles 30 dias lá legais, já que estão, né, automaticamente no convênio, juntamente com os pais, né? E aí quando se descobre, aí é que começa a problemática, porque começam as terapias todas, Sim. toda... E aí o convênio retira do mesmo jeito. Então, mas isso é uma coisa interessante porque traz um direito que muitas famílias não sabem que o paciente, né, o que possui o espectro autista tem, que é do tratamento precoce, do diagnóstico precoce. Isso está previsto, né? Então o paciente, quando a família chega, ainda o diagnóstico, é porque demora realmente para fechar o diagnóstico, não é fácil. Só que por ter esse direito de ter esse tratamento precocemente, a família ela já pode solicitar com o relatório, que é do neurologista, do médico que acompanha com a criança, que está trabalhando em cima desse diagnóstico, ela já pode iniciar o tratamento. Muitas famílias, elas falam que tem essa dificuldade porque o plano, ele quer o laudo, que na verdade é o laudo, né? Que eles falam que é o laudo do espectro autista, que foi diagnosticado. Só que aí lá no relatório fala que ele ainda está em fase, né, para fechar de o investigação. De investigação, justamente. E muitos negam.
é previsto o tratamento precoce. É um direito do paciente. Uma coisa que me ocorreu aqui é, por exemplo, a pessoa está no convênio, aí ela dá a luz, o filho entra para o convênio, né? E aí, como demora o diagnóstico, vai ser feito lá para a criança com 4, 5 anos de idade, essa criança não se justifica mais retirá-la por carência com a alegação de uma doença pré-existente. Afinal de contas, ela já está no convênio há 5, 6 anos, então não há que se dizer isso, né? E aí, como é que os convênios têm agido na hora que fecha o diagnóstico, eles estão retirando a criança do convênio? Como que é isso? Na verdade, nós tivemos já alguns casos, né, de rescisão unilateral, sem explicação. Ou seja, simplesmente as famílias se deparam com uma rescisão de contrato. Então aí, infelizmente, a saída é procurar o judiciário. Não tem como, que socorre bem a família, sim, né? porque é uma atitude totalmente ilegal, né? É tudo muito bonito na teoria, né? A conscientização do autismo. Mas na prática, as famílias sofrem demais. Sofrem demais. Com muitas negativas, dificuldades, né? E não é por falta de informação. É por falta de oportunidade mesmo. E nós temos, né, também algumas, partindo um pouquinho aí pro campo de direito previdenciário, né? Nós temos algumas saídas também que muitas vezes as famílias não desconhecem, né? Adriana. Que podem ajudar diante dos altos custos, né? Sim, é verdade. É medicação, é tratamento. Então nós temos algumas outras saídas, né? Por exemplo, casos de mães, normalmente pais, que eles são muito preocupados quando tem uma criança que tem uma dependência, né, forte do apoio familiar, eles são muito preocupados e quando eu vier a faltar, e quando eu morrer, né, eles acham pouco deixar uma aposentadoria, não é suficiente a parte deles, porque é interessante também comentar que a criança, quando ela está no nível 3 de suporte, ela é uma criança que ela é considerada no direito previdenciário como uma pessoa que tem a dependência dos pais, ela é sempre dependente, mesmo após ter mais de 21 anos de idade. Com isso, ela vai, no futuro, quando o pai vier a falecer ou a mãe, ela vai ter uma pensão por morte, por ser dependente dos pais, e por ela ter essa considerada uma deficiência para o direito previdenciário, ela vai ter ainda 100% do valor do benefício, porque depois da reforma da Previdência, a pensão por morte ela é dada por cotas. Então é 50% a cota familiar e 10% por dependente. Então morreu, por exemplo, a mãe, ficou o pai e um filho com espectro autista, maior de 21 anos, que tem essa dependência forte, que seria o nível 3, né, de suporte, essa criança vai ser dependente da mãe que faleceu e a pensão não seria 50% mais 10 para o pai, mais 10 para a criança, dando 70% do valor. Seria 100%. E quando o pai vier a faltar, e aí essa pensão continua só para a criança no valor de 100%. Então não vai haver essa saída da cota. E o mais interessante ainda é que se o pai tiver essa preocupação toda e dizer, olha, mas eu não pago o INSS por algum motivo, ele é um empresário, por exemplo, e não faz o prolabore, e como é que vai ser, ele pode pagar para o filho como segurado facultativo. É isso que os pais não sabem. Exatamente. Né? E que começa com 16 anos, porque o estudante pode começar como segurado facultativo. Vai lá, paga o carnezinho, né? E isso vai sendo uma e segurança, né? O interessante é que se nós estamos falando do espectro autista do nível de suporte 3, nós estamos falando daquele que vai se aposentar como PCD, que é a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, se for uma pessoa que não fala, que tem muitas dificuldades, ela pode se aposentar no grau, existem 3 graus da aposentadoria, né? Que é o leve, moderado e o grave. Se for uma mulher, por exemplo, no grave, ela se aposenta com 20 anos de contribuição. É sempre uma aposentadoria antecipada, né? Vai ter uma antecipação. Uma antecipação em relação às demais regras, né? Sim, então é interessante, os pais não sabem muito, disso. Imagino o quanto isso vai ajudar futuramente, porque eu acho que é a maior preocupação das famílias. Sim, e no segurado facultativo, é diferente dos outros, você vai poder escolher qual é o salário de contribuição. Você pode começar desde o mínimo até o teto, que é 8.100 e alguma coisa hoje. E pode variar também. Você então, pode variar. Se um mês você quiser contribuir ali sobre o salário mínimo, contribui sobre o salário mínimo. Ou um outro mês você teve um rendimento um pouquinho maior, vai uma faixa um pouquinho maior, e isso vai formando uma média, né? O interessante é que os pais procurem realmente entender sobre isso, saber sobre isso, e fazer até um planejamento, que a gente chama de planejamento previdenciário, para aquele filho, para entender se para ele, para a capacidade deles pagarem, né, de contribuir, se para eles compensa aquilo. É um alento a mais, porque os pais não sabem que podem fazer isso. Sim, com certeza. Tem uma outra saída também, não digo saída, né, mas algo que também, né, as famílias podem se socorrer, que inclusive me questionaram, você poderia falar sobre isso, porque muitas famílias não sabem, que é a questão também do fundo de garantia por tempo de serviço, né?
Hoje, pessoas que têm patologias graves, então, por exemplo, cardiopatia grave, nefropatia grave, hanseníase, alienação mental, nós temos uma lista, né, do Ministério da Saúde, onde uma listagem dessas doenças graves. E isso possibilita o saque do fundo de garantia, né? E o autismo, apesar de não estar expressamente elencado nessa relação, ele tem possibilitado também esse saque. A princípio, a Caixa Econômica, ela permite o saque do autismo no suporte nível 3, né? Então, nós não temos problema quanto a isso, geralmente as pessoas conseguem sacar normalmente. Automaticamente. Fazendo a solicitação administrativa, né? Uhum. Agora, os níveis 2 e 1, nós estamos precisando do judiciário. E graças a Ainda Deus, tem que ser assim, analisado. porque nós sabemos que os gastos são muito altos, né? As famílias precisam gastar com medicamentos, com tratamentos, terapias. E justamente é o fim social do fundo de garantia esse, né? O objetivo é realmente auxiliar famílias de alguma forma, né? Seja o trabalhador ali quando sai do emprego, ou também com essa finalidade social também, que é ajudar uma família nesse momento. Como eu estava comentando, né? O nível de suporte 1 e 2 nós temos tido muitos problemas, dificuldade. Normalmente a Caixa Econômica não libera, tá? Isso já é meio que até de praxe, mas é possível o socorro aí do judiciário. Eles têm sido assim... as decisões recentes têm sido favoráveis e tendenciosas sempre a essa concessão. E mais uma vez, quanto é importante um bom relatório médico. Nossa, Verdade, é o que a gente verdade. tratou no último podcast. Se No você último. não assistiu, assiste lá porque tá fantástico. A importância do relatório médico, assim, em todas essas situações, né? Sim. Seja para o convênio, para você solicitar, né, Porque aprovação. vai partir do que o médico colocar para saber se a gente consegue ou não, né? Tem também a questão que vai também em consideração de um bom relatório médico, porque o médico acompanha a criança, acompanhante terapêutico e acompanhante especializado da criança, que existe a diferença, né? Então, assim, a criança que tem o espectro autista, ela tem esse direito, mas não é automático. E isso precisa estar prescrito no relatório, a necessidade dessa criança de ter um acompanhante na escola. Que muitas famílias têm essa dificuldade de falar, a escola, ela tem uma pessoa lá que fica com todas as... Não, a criança, ela tem o direito de ter um profissional especializado, individual. Quem vai dizer, quem precisa é o médico. Então, para você conseguir, o relatório é importante nesse sentido de colocar justamente qual tipo de profissional especializado que vai acompanhar essa criança na escola. Lembrando que esse profissional especializado, quem fornece é a escola, seja pública, no caso vai ser o estado ou o município, ou particular. E se for particular, não tem essa de taxa extra, isso é totalmente abusivo, tá? Então é um direito de ter esse profissional. Só que a lei tem uma brecha. O que é essa brecha? A lei, ela fala que tem que ser um profissional especializado, mas ela não fala qual especialidade. Então a escola, ela até fornece. Já vi escolas fornecendo estagiários para ficar com a criança. Então, qual é a forma da gente lidar com isso? Com um relatório médico. Aí tem também o acompanhante terapêutico, que, na verdade, quem fornece já é o plano de saúde e também o SUS. Só que a gente sabe que o SUS, né, tem uma fila imensa, já é uma questão muito mais demorada. Então, quem são esses profissionais? Pode ser um fonoaudiólogo, um psicólogo, que é fornecido pelo plano de saúde, como eu falei, e ele que vai aplicar aquelas terapias ABA, PEC, fono com prompt, né, terapias sensoriais. Então é esse tipo de profissional terapêutico que vai estar também acompanhando a criança no seu ambiente escolar. Porque isso é fundamental. O desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento acontece justamente na escola. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. A semana que vem nós teremos um convidado especial, um médico. Então nos acompanhem, fiquem ligados. Que um novo bate-papo aí para vocês, um assunto jurídico bem interessante também, semana que vem. Até lá! Até lá! Até!